Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia a todos vocês. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você vai ver esse vídeo, com a sua família, com os seus amigos. Hoje nós rezamos, nessa terça-feira, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, por todos os nossos irmãos que se encontram acamados, sofrendo feridas no corpo e na alma, feridas que machucam, doenças que não são diagnosticadas, que não têm cura aos olhos do homem, mas que, refugiando-se nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos a cura, nós encontramos a libertação, porque o sangue poderoso de Jesus derramado na cruz, a água que jorrou do lado aberto, tem poderes curativos para todos aqueles que se refugiam, para todos aqueles que se valem dessa devoção, que se valem da devoção das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas enfermidades. Que hoje Jesus possa tocar o coração dos nossos enfermos e de todos aqueles que se encontram acamados no dia de hoje. Amém. Hoje nós meditamos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, do versículo 12 ao 14. É um trecho curto, mas tudo aquilo que nós precisamos para viver bem esse dia está contido nessa passagem de São Mateus. Para nós nos situarmos ao Evangelho de hoje, precisamos entender o contexto dele. Jesus está tendo um diálogo com os seus discípulos a respeito, porque os discípulos o perguntou sobre quem era o maior, né? No início do capítulo 18, há uma pergunta: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus diz: o maior é aquele que serve a todos. O maior não é aquele que tem mais autoridade para mandar, mas é aquele que tem a obediência de servir. É aquele que serve sem questionar, é aquele que serve sem esperar recompensas humanas. E em cima disso ele fala que o servo, aquele que se coloca a serviço, ele tem que tomar cuidado para não escandalizar aquelas pessoas, aqueles pequeninos. E assim Jesus cita uma criança. Aquele que quiser ser maior no reino dos céus, que seja como uma criança. Porque as crianças não têm a malícia que o adulto tem. A criança tem a pureza de Deus. A criança tem a inocência de Deus. E assim terá que ser todo cristão que quiser herdar o reino dos céus. E em cima disso, Jesus vem defender que naquele tempo as crianças, as viúvas e as pessoas doentes, as enfermas, existia um preconceito muito grande em cima deles. Eles eram discriminados pela sociedade. As crianças eram tidas como sem valor, as viúvas eram tidas como sem valor. E Jesus vem falar que a justiça do homem de Deus, daquele que se coloca como pastor do rebanho de Cristo, é a atitude de acolher essas pessoas e tomar cuidado para não escandalizar, para não deixar que nenhum desses pequeninos se perca. Porque Jesus vai dizer que aquele que deixar uma dessas crianças se perder, aquele que deixar um pobre sem o evangelho, sem a evangelização, e ser motivo de escândalo, ser motivo de condenação para o irmão, é melhor que fosse amarrado uma pedra de moinho no seu pescoço e fosse atirado ao mar. Tamanho é o peso do escândalo que nós causamos no nosso irmão. E em cima desse contexto, Jesus conta uma parábola a esses discípulos para ilustrar como é a vida missionária, como é a vida do discípulo que se coloca como pastor do rebanho de Cristo. Jesus diz: se um homem tem 100 ovelhas e uma se perde, ele não leva as 99 para a montanha, guarda essas ovelhas, deixa em segurança e não vai atrás daquela uma que se perdeu. Para nós entendermos o contexto dessa parábola, nós temos que nos situar no tempo em que Jesus contou. Naquele tempo, o rebanho era algo precioso para o pastor. O rebanho era algo que dava o sustento a esse pastor. Então, hoje, nos nossos tempos, uma ovelha
para talvez uma pessoa que é fazendeiro, uma pessoa que tem muitos bens, não seja nada, não seja uma perda significativa. Mas no tempo de Jesus, no tempo dos pastores, era algo muito importante. O bom pastor era aquele que zelava para que nenhuma ovelha para que nenhuma ovelha se perdesse, porque para ele era um prejuízo muito grande perder uma ovelha. E assim também é para Deus, Jesus vai dizer. Da mesma forma que um homem que tem ovelhas vai atrás de uma, Deus também vai atrás de uma pessoa, de um filho seu que se perdeu. E assim também tem que ser a nossa atitude como cristãos. Hoje na nossa sociedade, na nossa igreja, na nossa comunidade, quem são as ovelhas que estão perdidas? Quem são aquelas pessoas que você e eu, quando olhamos, dizemos não tem mais jeito? Quem são aquelas pessoas que estão enfiadas nos vícios, das drogas, do álcool, de tantos outros pecados e vícios, e que nós muitas vezes fazemos pouco caso dessa pessoa, que tratamos como crianças no tempo de Jesus e hoje tratamos como as crianças do nosso tempo, que dizemos não tem mais jeito, essa pessoa não muda, mas sequer movemos uma palha para falar de Deus a essa pessoa, sequer falamos a ela sobre a boa notícia do reino de Deus. Que hoje essa palavra possa nos iluminar, que hoje essa palavra possa vir ao nosso coração e despertar o nosso ser cristão e despertar o nosso discipulado. Se eu e você fomos chamados por nosso Senhor Jesus Cristo a ser pastor do seu rebanho, pela sucessão apostólica, sabemos que os sacerdotes e os consagrados da igreja são, mas também eu e você, que somos leigos, que somos cristãos atuantes, que ajudamos a nossa comunidade, precisamos ir atrás daqueles que não têm o conhecimento de Deus, daqueles que ainda não encontraram esse amor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje você possa procurar aí, perto de onde você mora, onde você trabalha, quem são as ovelhas que estão desgarradas do redil, do resto do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba que o seu trabalho é trazer essa ovelha de volta, para que toda a casa de Deus se alegre, porque os justos já estão salvos, mas há muitas ovelhas feridas e machucadas que precisam de um pastor que as defenda. Que nós sejamos hoje esse pastor que defende essas ovelhas, que ganhemos essas ovelhas para o rebanho do pastor supremo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.